Olá, boa tarde a todos que acompanham o Poder Expresso. O terremoto de magnitude 6,0 atingiu a região leste do Afeganistão, que é uma região muito sensível para abalos sísmicos, justamente porque ela está localizada sobre falhas geológicas. E a preocupação com a extensão dos danos é ainda maior, porque nos últimos dias essa região já vem sido duramente afetada pelas enchentes. Daí a preocupação sobre como a população vai lidar agora com os transtornos causados também pelos terremotos. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro desse terremoto aconteceu numa cidade chamada de Jalalabad, mas a maior parte das mortes foi registrada em Kunar. Mas há registros de tremores feitos por moradores até da capital, Cabul. E embora, gente, o terremoto tenha acontecido ontem à noite, o número de mortos e de feridos ainda deve aumentar nas próximas horas. Por quê? A gente está falando de uma região extremamente montanhosa, com acesso muito difícil para essas equipes de buscas. Inclusive, os helicópteros são fundamentais nessas operações de resgate. E como é um trabalho que está avançando a passos lentos por causa dessa dificuldade, daí essa possibilidade de, nessas buscas, esse número de mortos e feridos, infelizmente, aumentar já nessas próximas horas, que são cruciais, inclusive, na busca por sobreviventes. Agora, segundo o governo afegão, a extensão dos prejuízos é enorme, casas ficaram destruídas, muitas desabaram. Há uma preocupação, sobretudo, com casas de barro e de pedra, construídas com barro e pedra, que simplesmente não têm condições de resistir a terremotos como esses e que ficaram completamente destruídas. Prédios chegaram a desabar, alguns ficaram com uma estrutura comprometida, estradas chegaram a ficar bloqueadas também. Então, há, inclusive, um alerta do Serviço Geológico dos Estados Unidos para o fato, inclusive uma forma de chamar a atenção, mais do que um alerta. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, depois desse terremoto, chamou a atenção para o fato de como são numerosas essas casas que não têm condições de resistir a situações como essas. E a gente está falando de uma região extremamente vulnerabilizada pelos terremotos. Outra preocupação do governo afegão é agora como lidar com os prejuízos e como reconstruir tudo que se perdeu, tudo que foi destruído. Porque nós estamos falando de uma região, de um país que convive já há décadas com uma guerra civil e, consequentemente, com duras crises econômica e humanitária. Tanto é que o porta-voz do regime talibã, que controla o país, fez um apelo internacional, pedindo ajuda internacional, dizendo agora que todos os recursos disponíveis serão utilizados para salvar vidas. Daqui a gente vai seguir acompanhando esses trabalhos de buscas e também os desdobramentos dessa tragédia. Lívia Zanolini, de São Paulo, para o Poder Expresso. A gente conversa agora com o Lucas Barros, sismólogo, especialista em abalos sísmicos, em terremotos. Lucas, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Lucas, a gente pode dizer então que o Afeganistão está ali entre duas placas e é aquela fricção entre elas ali que ocasionou esse desastre. Exato. Infelizmente está localizado numa região de grande incidência de terremoto. A repórter, que é Lara Recém, deu muitas informações acerca do que aconteceu, né? Eu gostaria de acrescentar algumas informações a mais no que diz respeito à magnitude desse terremoto. Uma magnitude 6 não é uma magnitude tão grande, considerando os danos que esse terremoto já causou e vai causar mais ainda, até porque a contagem de vítimas fatais se dá de forma muito lenta, até porque é uma região montanhosa, de difícil acesso, e isso demora muito. Então, o terremoto magnitude 6 acontece com a frequência global a mais de 100 por ano. Ocorre que, nesse caso particular do Afeganistão, foi um terremoto raso, numa região fragilizada, de construções de má qualidade, numa região acidentada, e, ademais, aconteceu numa hora muito propícia a causar vítimas fatais, que foi à noite, portanto,
a residência, que, como falou a repórter recentemente, a Lara, as construções são de má qualidade, construções de adobe, que não se verifica a possibilidade de terremoto, e que existe é muito grande. Para se ter uma ideia, nos últimos anos foi verificado aí terremoto de magnitude 100 vezes, sei lá, que liberou cerca de 100 vezes mais energia, né? Entretanto, em função da profundidade, houve danos, um baixo número de vítimas fatais. É bom que se diga que o fator determinante na causa de vítimas, danos materiais dos terremotos, diz respeito à magnitude. Se você me dissesse que esse terremoto foi de magnitude 3,5, 4, eu diria que dificilmente ele teria causado dano, mesmo sendo numa região de construção de maior qualidade. Mas quando a gente fala 5, a gente já pode pensar que é possível ter acontecido vítima. E foi o caso aí no passado, que terremotos magnitude 5, 5,5 já causaram 20, 30 vítimas em Jalalabad, que é a maior cidade que existe na região aí. E quando falamos de 6, aí essa possibilidade de danos aumenta significativamente. Portanto, é bom que se diga que o primeiro determinante e variável importante é a magnitude, segundo é a profundidade, digamos assim, a geografia do terreno sobre a qual está assentado as casas, qualidade das construções e horário, e mais o fato de existir chuva que causa deslizamento de terra. Ou seja, todos os ingredientes favoráveis à ocorrência de dano, infelizmente, existem aí. Pela combinação que você descreveu para a gente, Lucas, então a gente pode dizer que, dependendo do país, ainda que ele esteja ali no epicentro de um terremoto, em razão da qualidade das construções, pode ser que a gente tenha até uma magnitude maior, um terremoto mais raso, mas pela qualidade das construções ser um pouco melhor, a gente não tem uma tragédia tão grande. A gente poderia interpretar dessa forma. E que exemplos a gente poderia citar aqui de países, regiões em que isso acontece, não tem uma tragédia tão significativa assim? É verdade. A gente não prevê os terremotos, eles são imprevisíveis, infelizmente, mas a gente pode se preparar para as suas ocorrências, entendeu? E o estudo da sismologia é de fundamental importância. É isso que vem sendo feito no Brasil nos últimos tempos, em função do estabelecimento da rede sismográfica brasileira. Então, o Centro de Pesquisa em Sismologia tem se dedicado muito à investigação, a determinar, a verificar onde estão as fontes possíveis de grandes terremotos que possam afetar as populações. Como você falou, a gente pode dizer que 2 terremotos de mesma magnitude em 2 regiões, uma região preparada e outra despreparada, produz resultados extremamente diferentes. Tem um caso muito conhecido, eu não sei se eu estou enganado em dizer, uma cidade do Irã, que um terremoto de magnitude 6,5 destruiu a cidade inteira, acho que o nome dela é Ban. A mesma magnitude nos Estados Unidos, que é uma região preparada, matou apenas, acho que, 6 pessoas. Então, daí a importância de se haver o estudo da sismologia e se estabelecer normas de prevenção sísmica, e, a partir dela, se fazer construções que obedeçam, digamos, a critérios. No caso particular, aí certamente não tem critério. Casa de adobe, sinceramente, não tem a mínima capacidade de resistir à menor vibração causada pelos terremotos. E o Brasil, a gente sabe que varia muito, é um país de dimensões continentais, a gente tem aqui construção de todo tipo. Então, se a gente fosse colocar um terremoto com epicentro em uma determinada região, poderia ser uma tragédia muito grande, em outra nem tanto, mas como país a gente, de certa forma, está vacinado, porque a gente não está no meio ali daquela conexão, daquela junção entre placas. A gente pode respirar aliviado, Lucas? Eu diria que completamente não, entendeu? É verdade, o Brasil está situado no interior de uma placa tectônica, que é uma região tectonicamente estável, onde os terremotos são menos frequentes e de menor magnitude, entretanto, eles podem acontecer.
na junção das placas tectônicas, existe um motor criando forças gigantescas que geram os grandes terremotos no limite dessas placas, como é o caso dos Andes, como é o caso dos Himalaia, que recentemente você está vendo aí o que está acontecendo, né? Essa formação de cadeia de montanha é em função das gigantescas forças que provêm do interior da Terra. Essas forças se propagam pelo interior da Terra. Então, uma força tectônica que surge na junção da placa africana com a placa sul-americana e da placa de Nazca com a placa sul-americana, essas forças como que espreme o Brasil, né? E ela se transmite somando-se à existência de outras forças locais, pode desencadear sismo de magnitude expressiva, como foi o caso de 1955, na Serra do Tombador, no Mato Grosso, que causou um terremoto de magnitude maior do que esse. E, à época, era uma região completamente desabitada, num raio de 200, 300 quilômetros, e hoje, se você colocar o epicentro do terremoto de 1955, você vai ver que num raio de 150, 200 quilômetros, já mora mais de 300 mil pessoas. E no Brasil, a gente não acredita na possibilidade de terremoto. Portanto, a gente não tem que se preparar para os terremotos. Recentemente, com o estabelecimento de algumas grandes obras de engenharia no país, a vinda de pessoas que têm uma outra mentalidade, tem surgido a necessidade, as pessoas estão observando a necessidade de fazer um estudo melhor da sismicidade passada do Brasil, que a gente conhece muito pouco o Brasil, não tem 500 anos que se conhece que é habitado, porque onde não mora ninguém, a gente não, se terremoto acontece, ninguém sabe. E se não tem estação sismográfica, muito menos ainda. E no Brasil, apenas a partir da década de 1970, foi que se começou a observar a ocorrência de sismo, né? E muito recentemente, com o estabelecimento dessa rede sismográfica brasileira, que foi um grande ganho para a ciência da sismologia no Brasil, a Petrobras, não estou aqui, mas gostaria de enaltecer a iniciativa de ter investido na aquisição de instrumento moderno. Hoje existe mais de 100 estações no Brasil, mandando os dados em tempo real, dados abertos, qualquer universidade pode ter acesso a eles e pode estudar. E isso está causando um grande impulso no conhecimento da sismologia, que até então era muito pouco conhecida. Lucas Barros, sismólogo, agradeço demais pela aula que você deu para a gente aqui. Explicou de uma forma muito didática, fácil da gente entender, tudo que envolve um terremoto como esse, que causou essa tragédia enorme no Afeganistão, e tentando trazer um pouco para a nossa realidade aqui, né? Afinal de contas, a gente, como você explicou, esclareceu aqui, a gente pode respirar aliviado, mas nem tanto, né? Todos estamos sujeitos. Lucas, Ok. Muito obrigado pela participação, Obrigado pela oportunidade. Lucas. Ok, uma boa tarde, viu?